Seja muito bem-vindo, ótima semana pra você. A semana só não começou muito bem pro Cruzeirense, né? Globo Esporte no ar, vamos tentar entender essa virada ontem no Independência CSA 2, Cruzeiro 1, porque agora o sonho do acesso tá quase impossível. Gol! Que bolão do Gabriel, hein? Gol! Um pesadelo que parece nunca ter fim. Eu, infelizmente, eu cansei, sabe, disso tudo. Não sei nem o que falar, cara. Hoje eu tenho dó aí do torcedor cruzeirense. A tarde começou ensolarada na região do Horto. Na porta do Independência, torcedores aglomerados, muitos sem máscara, todos empolgados com o time. Dentro do estádio era a chance de exorcizar o fantasma que na cabeça do torcedor fez isso tudo começar. Talvez para tentar acabar com a zica do CSA, o Cruzeiro foi pro jogo de verde e começou em cima. Defendeu Thiago Rodrigues! Aos 40 minutos, Claudinho fez a torcida acreditar que dessa vez ninguém tirava a vitória da Raposa. O Cruzeiro tá fazendo 1-0, comemora primeiro o torcedor do Cruzeiro. A torcida sempre vai ajudar, né? Tá vindo sempre em peso e aí é um jogador a mais pra gente. Mas o som que veio das arquibancadas depois do apito final mostra que todo apoio tem limite. Vamos lá, vamos falar do Cruzeiro aqui no Super FC, primeira edição. Destacamos essa rodada de Série B e o Thiago Fernandes está chegando para esse dia seguinte. Aconteceu de tudo ontem no Horto, hein, Thiago? Um abraço para você, boa tarde. Fala Pedro, Lélio, o pessoal que está nos escutando hoje na Super. Aconteceu de tudo no jogo de ontem entre Cruzeiro e CSA. O Cruzeiro que saiu na frente acabou levando a virada, perdendo por 2-1. Teve briga entre jogadores. Teve expulsão também do Rafael Sobis durante a partida. Teve a primeira derrota do Cruzeiro sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha estreado à frente do time em 15 de agosto passado e conseguido manter uma invencibilidade de 10 partidas. E nesse momento o Cruzeiro tenta juntar ali os cacos para tentar voltar a sonhar com essa questão de conseguir o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro hoje que está na 13ª colocação, tem 31 pontos conquistados, está 13 pontos atrás do CRB, que é o quarto colocado, e tem, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, 0,17% de chance de acesso nesse momento. Então a situação do Cruzeiro é bastante complicada. Se a gente parar para pensar ali o que aconteceu na temporada passada, o Cruzeiro precisaria chegar aos 61 pontos, faltando 12 partidas. Isso significaria que o Cruzeiro precisaria vencer 10 das 12 partidas que restam, ou então vencer 9 e conquistar ali 3 empates nas outras partidas. É uma situação bem complicada. Cruzeiro que vive um momento bem difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. E como a diretoria já trabalha, inclusive, com essa possibilidade, essa alternativa de permanecer por mais um ano na Série B, o que a diretoria tenta nesse momento é colocar as contas em dia, colocar a casa em ordem, até para que haja manutenção do técnico Vanderlei Luxemburgo em 2022. A gente publicou hoje no otempo.com.br uma matéria contando um pouquinho sobre isso. O Cruzeiro tenta e quer a manutenção do técnico Vanderlei Luxemburgo para 2022. Ele tem contrato até dezembro do ano que vem. No entanto, desde que chegou, os salários não foram pagos, e essa justamente era uma premissa do treinador para acertar a sua mudança para a Toca da Raposa 2. Antes mesmo de assinar o contrato até o final do ano que vem, ele disse ao presidente Sérgio Santos Rodrigues e ao diretor de futebol Rodrigo Pastana que a sua intenção era que os salários ficassem em dia, permanecessem em dia na Toca da Raposa 2. Curiosamente, desde que o técnico chegou ao clube, esses salários não foram pagos. A diretoria até chegou a fazer um esforço e colocar as contas em dia até agosto do mês passado, mas até agosto desse ano, aliás, que era o mês passado, mas a diretoria não conseguiu manter essa promessa, sustentar essa promessa, cumprir essa promessa posteriormente. Então já são 2 meses aí de salários atrasados. O Cruzeiro agora tenta colocar as contas em dia novamente. Uma ideia é justamente pedir ao Pedro Lourenço, dos Supermercados BH, para que consiga ajudar com novos empréstimos. E o técnico Vanderlei Luxemburgo falou um pouquinho também sobre essa dificuldade que o Cruzeiro tem agora até o final da Série B.
ele pede para que os jogadores mantenham a tranquilidade e a cabeça no lugar para disputar esse acesso para a elite do futebol nacional. Bom, é ter muita tranquilidade nesse momento, né? Responsabilidade. Sabemos que o clube passa por um momento de dificuldade, o time também passa por um momento de dificuldade. Temos que ter bastante calma para poder tomarmos as decisões que nós achamos que são as mais acertadas. E trabalhar sabendo que faltam ainda alguns jogos para terminar, que existe a pontuação para chegar, mas cada vez que você se afasta fica mais difícil. E terminar que nós temos responsabilidade ainda com o Cruzeiro, temos muita responsabilidade. Temos que levantar a cabeça e isso é futebol, né? A gente sabe que é difícil, vai ser muito difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade. Tá aí o Vanderlei Luxemburgo falando um pouquinho sobre essa situação do Cruzeiro. E aí eu quero saber do Lélio, Gustavo, dos amigos que estão hoje na bancada para falar um pouquinho sobre isso, se a questão do salário atrasado novamente no Cruzeiro pode fazer com que a diretoria se preocupe em relação à manutenção do Luxemburgo para 2022. E a segunda pergunta seria: o Cruzeiro já tem que pensar na próxima temporada, já que para essa é quase impossível esse acesso para a Série A? Um abraço, Thiago. Olha, é uma série de coisas, né? O salário em dia é fundamental em qualquer profissão, porque todo mundo tem seus compromissos, né? Ninguém vive de favor de ninguém. O camarada tá trabalhando, ele tem que ter o seu vencimento em dia. Isso é, né? Ponto consumado. Uma outra coisa, sobre a próxima temporada, não, o Cruzeiro não tem que pensar na próxima temporada ainda não, né? Se ficou difícil voltar à primeira divisão, tem o fantasma de um rebaixamento também, que é existente. O Cruzeiro tem apenas 4 pontos de diferença para a zona do rebaixamento, então ele precisa ficar atento a isso e tem que jogar. Agora, quando matematicamente ele não tiver risco de ser rebaixado e até mesmo de não subir, aí você senta e começa a pensar na próxima temporada. Então é isso que o Cruzeiro tem que fazer agora neste momento. Qual é o objetivo? É se livrar dessa confusão lá de baixo. E lembrando, hein, que se o Luxemburgo não tivesse chegado, a coisa estaria muito pior. Agora, ontem, o time visivelmente também sentiu falta dos jogadores que desfalcaram o time, principalmente na linha de ataque, e o segundo tempo foi simplesmente uma catástrofe, um resultado que ninguém esperava, e o Cruzeiro vê agora cada vez mais difícil a sua volta à primeira divisão na próxima temporada, Thiago Fernandes. Lélio, e você disse aí a questão sobre o Cruzeiro ficar atentas a um possível rebaixamento, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. A situação é bem complicada mesmo. O Londrina, ele tem 27 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento, e também, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a chance de rebaixamento do Cruzeiro ela é bem maior do que a chance de acesso. Se para subir o Cruzeiro tem ali 0,17%, para cair para uma Série C, o que seria uma situação inédita em sua história, o Cruzeiro tem 10,5% de chances de uma queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro fica bastante atento em relação a isso. Como você bem disse, são só 4 pontos de diferença para o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Londrina, e o Cruzeiro não tem muito tempo agora para tentar juntar esses cacos, né? Já que já volta a jogar nessa quarta-feira, dia 29, às 19 horas, contra o Guarani, fora de casa, por mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o time precisa vencer e precisa recuperar rapidamente para não deixar com que os rivais que estão na parte de baixo da tabela se aproximem. E falando também um pouquinho sobre o jogo de ontem, o Cruzeiro perde já 2 jogadores importantes, pensando na próxima rodada. O Rafael Sobis recebeu o cartão vermelho, está suspenso, cumpre suspensão, e o Adriano, que participou daquela briga generalizada no final da partida, que ele acabou sendo expulso pela arbitragem, expulso depois do término da partida, por uma decisão da arbitragem, porque ele foi um dos identificados ali naquela discussão, naquela briga com os jogadores do CSA. É importante frisar também que o Cristóvão, lateral direito do CSA, acabou recebendo cartão vermelho por causa dessa confusão generalizada.
e agora o Adriano pode até receber uma punição um pouquinho maior. A situação vai ser averiguada pela Procuradoria-Geral do STJD e talvez possa ser oferecida uma denúncia contra o jogador. E aí é saber em qual artigo ele vai se enquadrar, se vai ser por violência, se vai ser por agressão, enfim, que existem algumas diferenças, mas o jogador pode até receber uma suspensão bem salgada junto com multa do STJD. Pois é, né? 1h23 aqui no Super FC primeira edição. A confusão foi realmente uma situação lamentável, né? Houve um grande equívoco ali dos jogadores da forma como lidar com as provocações. Há um equívoco, né? O Cadu até cita ontem na nossa transmissão da polícia, da forma como chega, espirrando ali o spray de pimenta, de tudo que aconteceu depois também. Achei até que ficou barato na súmula, viu, Tiagão, com relação ao que aconteceu dessa briga generalizada e dos jogadores do Cruzeiro que foram pra cima, dos jogadores do CSA que revidaram, viu, Lé? Mas aqui, briga não teve, né? Eu não vi nenhum soco, nenhum pontapé, empurra. E isso aí é futebol, brother. Agora, realmente, o que você falou, e eu vou concordar, é só do fato do jogador não saber lidar com as provocações, porque ali dentro de campo o papo é reto às vezes, né? E aí, eu acho que tem que ficar tudo dentro do gramado. Agora, uma confusão faz parte do futebol. Vamos lá, destaque final do Cruzeiro com o Thiago Fernandes, chegando aqui nesta segunda-feira. Diga lá, Thiagão. Pedro, Lélio, o Cruzeiro agora que se prepara para entrar em campo pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentará o Guarani na quarta-feira às 19h com transmissão da Rádio Super e deve contar com 2 reforços. Se perde Rafael Sobis e Adriano, que estão suspensos, como a gente disse, na primeira parte do Super FC primeira edição, o Cruzeiro conta com as voltas ali de Eduardo Brock, o zagueiro, e o atacante Marcelo Moreno, que cumpriram suspensão na rodada passada, a derrota por 2-1 de virada para o CSA. Ainda a expectativa também do Keké, que pode fazer sua estreia pelo Cruzeiro. O jogador já foi liberado pelo departamento médico depois de fazer uma cirurgia no pé direito e está à disposição da comissão técnica, mas é um jogador que o Cruzeiro ainda tem alguma cautela por causa da situação física dele.